quero compartilhar uma palavra rápida contigo. Em Gênesis capítulo... Vamos comigo para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 5. A leitura vai ser um pouco extensa, mas a palavra é curta, tá, gente? Fica despreocupado. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 13, 5. Você está lá comigo? Amém? Amém. Benção. Vou começar, acho que eu vou tirar essas televisões. O pessoal não está trazendo Bíblia para a igreja mais, Jaqueline. Se você não sabe o que é uma Bíblia, conforme o pessoal dos séculos passados utilizaram, dá uma olhadinha para a Jaque tem uma ali. Aquilo ali é moderna? Não, então não vale. Não vai, parece um caderno, né? Mas é uma Bíblia. Essa daqui do Ronan, levanta aí, Ronan, essa Bíblia aí. Isso aí era uma Bíblia, anos, décadas atrás, quando os primórdios, antes da internet, antes, né? Eu vi uma outra ali, quem que tem que estar com a Bíblia aí? Ali, bênção, Bíblia abençoada, né? Glória a Deus. Eu tenho várias dessas, mas se você perguntar para mim aonde estão, não lo sei. Glória a Deus pela tecnologia. Amém, queridos? Amém. Vamos lá, Gênesis 12, 13, 5. Diz assim, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como uma terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. É lógico, né? Vira para quem está do seu lado e diga, Ló não era bobo. Final do versículo 11, separaram-se um do outro. Versículo 12, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no teu comprimento, na sua largura, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom. Aí ponto e vírgula, que é o que nos interessa hoje. Levantou ali um altar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nesses poucos minutos que nos restam, fale conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado desde o começo do mês sobre esse tema, turning point, ou em português seria momento decisivo. Nós temos ministrado um pouquinho a respeito disso, que são momentos de decisão que se tornam catalisadores nas nossas vidas para uma mudança de padrão, uma mudança de tendências. Nós descobrimos até que o ministério de Cristo foi um ministério de transformação de padrões. O desejo do Senhor é transformar padrões de disfunção em padrões de funções abençoadas, padrões de destruição em padrões de edificação, padrões
de esterilidade em padrões de frutificação, de abundância. E, na verdade, parte do pressuposto de que as nossas vidas são resultado dos padrões que nós alimentamos, né? Tanto em todas as áreas da vida, nós somos resultado dos padrões que nós alimentamos. E a grande verdade é que o desejo do Senhor é estabelecer padrões abençoados nas nossas vidas. Às vezes a gente coloca o foco tanto no resultado que nós nos esquecemos que aquele resultado ele é produzido a partir de um padrão que a gente alimenta. Amém? Amém? Né, por exemplo, se você deseja perder alguns quilinhos e desenvolver um corpo esbelto, musculoso como o meu, assim, você quer perder um pouquinho de peso e caber numa camisa um pouco menor, né? Para você fazer isso, não é você fazer uma campanha aqui na igreja de 7 semanas e vir fazer uma boa cumba, né? Porque crente não faz macumba, crente faz boa cumba. Aí você vem aqui, faz uma campanha, faz 7 semanas, escreve um bilhetinho, dá 3 pulinhos, dá uma volta, mergulha a mão no azeite, passa ela em cima da cabeça e tudo e tal. Aí você faz todo aquele ritual, pronto, aí agora você vai perder peso. Não, a sua perda de peso ela tem a ver com um padrão que você alimenta, um padrão de saúde que você pode alimentar. Ou seja, para que você tenha o resultado de perder peso ou de ganhar peso, depende do padrão que você estabelece. Então, se você quer perder peso, você precisa estabelecer um padrão sadomasoquista, né? Um padrão terrível, um padrão misericórdia. Você precisa ir na academia, você precisa se exercitar, você precisa fazer isso, é um padrão. E à medida do tempo em que você cumpre com esse padrão, você vai então adquirindo os resultados que esse padrão produz. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Se você quer um casamento abençoado, aí agora já começa a ficar bem silencioso, se preocupa não. Se você quer um casamento abençoado, não adianta você apenas orar, apenas ler a Bíblia. Essas coisas, apesar de serem poderosas, elas não são unicamente a fonte de transformação na sua vida, porque se você orar e ler a Bíblia, mas não estiver disposto a praticar aquilo que você está lendo, os padrões continuam os mesmos de antes. Quem está me entendendo, diga amém. Para você ter um casamento abençoado, o resultado, você precisa desenvolver um padrão que produz casamento abençoado. Amém? Então, esse é o foco do Evangelho, é a mudança dos padrões, porque Deus não quer apenas transformar a sua circunstância, Deus quer transformar você. Transformando você, Ele transforma os seus padrões, Ele transforma as suas escolhas, Ele transforma os seus passos. Por isso que a Bíblia diz que os passos do justo, eles são ordenados pelo Senhor, porque os seus passos, eles determinam os seus padrões, as suas tendências. Então, não adianta pedir a Deus filhos abençoados se você é um pai que alimenta um padrão de negligência. Não adianta você pedir a Deus para ser uma pessoa próspera, mas você acorda para trabalhar às 11h15 da manhã. Não adianta. Você tem que desenvolver padrões. Quem está me acompanhando, amém? Você precisa que eu continue dando exemplos, amém ou não? Precisa? Não? Pode parar por aqui? Você já doeu o suficiente? Né? Então, esses padrões que são necessários. Em Isaías 61, Jesus diz que ele foi ungido para trazer boas novas aos quebrantados de coração, libertação aos cativos, e ele veio para trazer... para trocar coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, para que sejamos chamados de carvalhos de justiça. Ou seja, o ministério de Cristo é um ministério de mudança de padrões, porque, como diz a lei da física, né? Lei de Newton, a lei da inércia, que um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, né? Uma pessoa chorando tende a permanecer chorando, uma pessoa deprimida tende a permanecer deprimida, um casamento arruinado tende a permanecer arruinado, né? A não ser que haja uma força externa que transforme aquilo. Então, ele veio para trazer coroa em vez de cinzas. Então, padrões que produzem cinzas, ele transforma em padrões que produzem coroas. Você consegue perceber a diferença? O que produz cinza? O que produz cinza é o fogo que consome, que destrói, que abate. O que produz coroa? Coroa é produzido por conquistas, por honra, por beleza. Ele muda padrões que produzem cinzas para padrões que produzem coroas.
Você está me acompanhando? Veste de louvor em vez de espírito angustiado, óleo de alegria em vez de pranto. Ele muda os padrões. Esse é o ministério de Cristo. Então, esse momento de decisão que precisamos estar atentos e alerta, nos oferecem oportunidades de agir em determinadas circunstâncias que abrem certas portas para que possamos ter essa transformação, essa mudança. E esses momentos, muitas vezes, eles são disfarçados de momentos comuns. Estamos usando, então, a história de Abrão como um exemplo de uma pessoa que aproveitou os momentos decisivos na sua vida. Nas últimas 3 semanas, nós ministramos sobre Abrão em instâncias diferentes em que Abrão edificou altares ao Senhor. Porque a edificação de um altar, o altar fala muito fortemente de domínio, de domínio da parte do Senhor, entregue ao Senhor. O altar é um lugar de sacrifício, de adoração, de rendição. Não eram estruturas glamurosas, não eram estruturas suntuosas ou muito belas, eram rústicas, eram brutas. Inclusive Deus orientou que não fossem nem usadas ferramentas humanas para fazer o altar, fosse feito de pedra, conforme as pedras foram encontradas, porque ele não era para chamar a glória para si. O altar, ele existia para ser um ponto de referência que mostrava uma atitude de rendição a Deus. Então, toda vez que Abrão edifica um altar ao Senhor, ele está, na verdade, diante de decisões entre proteger a si mesmo ou avançar no projeto que Deus havia estabelecido. Ele estava entre decisões, entre abandonar a promessa ou avançar em direção à promessa que Deus fez, mesmo considerando a resistência e os perigos que lhes estavam propostos. Então, Abrão decide edificar altares ao Senhor, que mostram a necessidade que ele tinha de ter a presença de Deus consigo. Quem está me acompanhando, diga amém. Então, no capítulo 12, versículo 7, ele edifica um altar diante da realidade dos cananeus estarem ocupando a terra que Deus lhe havia prometido. Ele edifica um altar em concordância com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus lhe havia dito, que era: eu vou te dar essa terra, mas tem cananeu na terra, mas eu vou te dar a terra, mas tem cananeu na terra, eu vou te dar a terra, mas tem cananeu na terra, eu vou te dar a terra, mas tem cananeu na terra. E ele estava lidando com esse conflito e ele decide confiar na palavra do Senhor, e ao edificar o altar, ele confirma a sua confiança em Deus. Quem está me acompanhando? No versículo 8, ele muda para uma outra região, e a primeira coisa que ele faz, quando ele se muda para lá, ele edifica um altar ao Senhor. Por quê? Porque o altar ao Senhor é o que faz com que um lugar estranho se torne o meu lar. Eu não quero edificar a minha tenda num lugar que não tem altar ao Senhor. Eu não quero chamar de lar, chamar de casa, chamar de meu, um lugar, um ambiente, uma empresa, um trabalho, um relacionamento, amigos, qualquer lugar que seja, qualquer instância, qualquer circunstância. Se não tiver altar ao Senhor, eu não quero chamar de meu. Se não tiver altar, eu nem visito, porque eu estou onde tem altar, onde Deus está, é ali que eu faço a minha morada. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém? E agora nós chegamos no terceiro altar que Abrão edifica, no capítulo 13. Tem um certo conflito entre ele e o seu sobrinho Ló, e a Bíblia diz que Deus havia abençoado ele tanto, mas tanto, que os pastores de Ló estavam começando a brigar com os pastores de Abrão. Eles estavam começando a entrar em atrito, e aí chegou um momento em que Abrão disse: quer saber de uma coisa? Não vamos brigar não, esse negócio de briga não está com nada, não, vamos fazer o seguinte, vamos separar, porque nós temos coisa demais para esse território que a gente está habitando. Então faz o seguinte, escolhe um lugar aí, para onde que você quer ir, que eu vou para a direção oposta. Aí Ló levantou a cabeça assim, olhou, e do lado de lá deserto, coisa seca e tudo e tal, e cananeu, e a coisa tudo complicada. Por lado de cá, as campinas do Jordão. Meu Deus do céu.
lugar verde, rio para todo lado, bem irrigado, cidade grande, economia bombando, aquela grande metrópole, igual a Grande Felicina, região metropolitana de Felicina, aquela economia bombando, aquilo rolando solto, Campina, coisa verde, bom para pasto, bom para plantar, bom para tudo, coisa boa. Ló olhou assim e falou, para eu escolher, Abrão? Não, escolhe aí, onde você for, eu vou para a região oposta. Rapaz, eu vou fazer o seguinte, Abrão, aquele lado de lá está muito bom, muito amplo e tudo, mas o lugar de cá eu quero o lugar daqui, eu quero as campinas, eu quero o rio, eu quero a grama verdinha, eu quero, apesar de verde não ser uma cor muito agradável, eu quero essa parte do lado de cá, eu quero esse rumo de cá, Abrão. Por isso, inclusive, que Ló escolheu a parte verde, está aí, deu no que deu. Deu. É Bíblia, eu só estou falando, é Bíblia. É Bíblia. Aí Ló foi para as campinas do Jordão, Abrão foi para dentro do deserto. E o que é interessante é que é uma escolha que Abrão deu a Ló o direito de escolher, que parecia vantajosa para Ló. Mas o que Ló não tinha entendido é que, apesar de parecer vantajoso, Ló estava encerrando um relacionamento que alimentava ele com o favor de Deus. Já Abrão estava aparentemente indo para uma situação muito mais complicada, sem fertilidade, sem abundância, sem as facilidades que a região que Ló tinha escolhido tinham, mas Abrão tinha certeza de que ele tinha a bênção de Deus. Que coisa linda. Me lembra de uma história de um fazendeiro chinês. É um provérbio que conta uma parábolazinha, a história de um fazendeiro chinês que tinha uma plantaçãozinha e tinha um cavalo muito bom, um cavalo trabalhador, e aí um belo dia o cavalo saiu, fugiu, correu para dentro do mato adentro e sumiu e fugiu. Aí juntou o vilarejo em volta da fazendinha dele e falou, rapaz, que pena, hein, que má sorte, que desastre isso aí para você, hein, rapaz, que coisa terrível, hein. Aí ele olhou e falou, talvez seja. Aí passou uma semana, volta o cavalo dele e o cavalo trouxe com ele 12 cavalos selvagens. Aquele monte de cavalo bonito, cavalo forte. Aí a aldeia toda juntou em volta dele de novo. Rapaz, que sorte sua, o cavalo voltou e trouxe mais 12, hein? Que coisa fantástica, hein? Talvez. Aí no dia seguinte ele estava domando os cavalos e tudo e tal, o filho dele em cima de um cavalo selvagem daquele, o filho dele caiu do cavalo e quebrou a perna. Aí junta o vilarejo todo de novo, rapaz, que falta de sorte, hein? O seu menino caiu, quebrou a perna, que coisa desastrosa, rapaz, que pena. Ele talvez. Aí deu uns 4 dias, vem o exército e entra na aldeia, pegando os meninos para poder levar para o exército, para a guerra. E chega no filho dele, o filho dele estava com a perna quebrada, não levaram o filho dele. Junta a aldeia toda de novo, rapaz, que sorte sua, seu menino com a perna quebrada não vai para a guerra. Ele olhou assim, talvez. Qual que é o ponto da história? O ponto da história é que você nunca sabe, porque você não tem a visão a longo prazo que Deus tem. E o negócio é o seguinte, meu irmão, às vezes você pode estar reclamando de algo que é bênção, e às vezes você pode estar celebrando por algo que é maldição. O segredo não é enxergar vantagens dentro dessas pequenas decisões como Ló fez. O segredo é você priorizar o favor e a bênção de Deus. Porque com a bênção de Deus, você pode estar nas campinas que vai dar certo. Ou você pode estar no deserto que dá certo igual. Agora, sem a bênção de Deus, você pode estar nas campinas do Jordão. Que não floresce, não frutifica. Porque o segredo não é onde você está, o segredo é com quem você está. Aleluia.
O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. Por que você não precisa? Por causa do que você tem, por quanto tem na sua conta bancária, ou pelo carro que você dirige, pela casa que você mora, quantos quartos tem, quantos banheiros, é porque que você não precisa temer mal algum. Não, é por causa de quem está comigo. É por quem está comigo. Eu não preciso me preocupar, porque quem está comigo me garante. Aleluia. Então, no final de toda esse trocadilho entre Abrão e Ló, a gente vê, depois que Abrão se move para longe de Ló, a Bíblia diz que Deus então traz a sua palavra para Abrão, reforçando a promessa original. É como se Deus estivesse dizendo assim, Abrão, é o seguinte, agora que você se separou, você não precisa preocupar, porque o meu compromisso é com você. Sabe por que isso é glorioso? Por causa da atitude de Abrão. Porque Abrão podia ter brigado com Ló. E se tivesse brigado, tinha ganhado. Porque a bênção de Deus estava sobre Abrão. Se Abrão quisesse, não, Ló, é o seguinte, você veio de enxerido. Deus chamou, foi a minha família. Chamou a minha Sarai. Você veio, foi de enxerido. Então, você quer saber de uma coisa? Você quer ficar por aqui? Você fica por aqui então, e você se submete aí aos meus pastores. Abrão podia muito bem ter batido o pé, falando, não, esse aqui, Deus me colocou aqui é as Campinas do Jordão, aqui é o lugar de Deus para mim, então você que vai se virar para o lado de lá. Mas não, Abrão prioriza a paz. E no final da história, põe para mim de novo no capítulo 13, versículo 18. Capítulo 13, versículo 18. Então mudou Abrão suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mamré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Por que esse altar? Esse altar é o altar da paz. O altar da paz, cujo sacrifício, oh meu Deus, porque altar sem sacrifício é? Altar sem sacrifício é? Incompleto. O altar da paz, cujo sacrifício é dependência. Depois desse conflito, Abraão mostra que a confiança dele não estava nas circunstâncias externas, a confiança dele estava unicamente na palavra de Deus. Oh, aleluia! E é fantástico isso, porque a nossa habilidade de julgar o que é bom é limitada, é curta, ela é rasa, mas se nós dependermos do Senhor, certamente experimentaremos o seu favor. O que Abraão fez mostra para nós aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Que nós temos que ser agentes de paz. Olha comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, depois 2 Timóteo 2, 24. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não precisa dar glória não, tá tranquilo, precisa dar glória não. Vamos lá, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos. Para com quais? Todos. Ser brando para com quem? Todos. Mas todos, essa palavra todos aqui, ela é do grego, uma raiz extremamente complexa, Raul. E o significado dela é muito complicado, porque o significado dela significa todos. Complicado, porque eu entendo se Paulo estivesse escrevendo e dissesse, Timóteo, é o seguinte, você tem que ser brando para com quem é brando. Seja agradável com os agradáveis, seja educado com os educados, seja generoso com os generosos. Não. Paulo diz o seguinte, não, seja brando com todos. Apto para ensinar, paciente. E você sabe por quê, meu irmão, isso? Porque você não está se representando.
Se você estiver se representando, se defendendo, promovendo o seu reino, aí faz o que você quiser. Agora, enquanto você está representando o reino de Deus, enquanto você está sendo agente do reino de Deus, a orientação é aqui, ó. Não convém contender, mas sim ser brando para com todos. Paulo vai além ainda. Isso aqui você não precisa dar glória, porque eu sei que machuca, tá? Já estou acabando, não precisa preocupar não. Não precisa dar, já estou avisando de antemão já. Não precisa dar glória, porque se der glória vai ser forçado. Então não precisa. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Olha só. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5. Não, é Coríntios, não é Crônicas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Deixa eu abrir aqui. Depois você acompanha lá. Olha só, diz assim: para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Versículo 7. O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Aí Paulo faz uma pergunta, Elaine, que é difícil para mim entender essa pergunta. Que ele está falando de irmãos que estão brigando entre irmãos. Um irmão levantou outro irmão na corte. Aí Paulo está falando assim, vocês não entenderam ainda, vocês não estão protegendo o reino de vocês. Vocês estão promovendo o reino de Deus. Vocês estão protegendo a si mesmos e se esquecendo que vocês foram chamados para promover o reino de Deus. E o reino de Deus não existe em contenda, o reino de Deus existe em paz. Então, o que Paulo está dizendo, ele está ensinando aquilo que Abrão fez. Que foi o quê? Abrão, no meio da contenda, Abrão falou o seguinte: ô Ló, faz o seguinte, companheiro, tá difícil. Para a gente ficar junto é muita coisa e tudo e tal, eu até entendo. Faz o seguinte, escolhe o lugar para onde você quer ir. Para onde você quer ir, eu vou para o lugar oposto. Aí Ló, não, eu vou para aquele lugar, que praia, piscina, parque de diversão, eu vou para Orlando, eu vou para Miami, eu vou para um lugar bom. Tá bom então, Ló, vai para lá que eu vou para o lado de cá, a gente se separa. É melhor que seja assim e estejamos em paz. Ah, mas Abrão, isso não te favorece. Isso não é essa circunstância que me favorece. O que me favorece é o Deus que está comigo. Então, eu saio daqui, tá bom, tá próspero, tá frutificando, tá não sei o quê. Não, mas eu não dependo disso para prosperar. Eu vou para cá, eu edifico um altar e eu estou de boa. Aí Paulo diz assim, ó: por que não sofreis antes a injustiça? Não precisa ficar com peso na consciência, porque eu falei para você antes, não precisa da glória, não precisa. Por que não sofreis antes a fraude? Entenda o seguinte, eu não estou dizendo aqui que crente tem que ser bobo. Ah, o pastor falou lá que crente não pode brigar pelos seus direitos, que crente não pode não sei o que lá. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós fomos chamados por Deus, em primeira instância, a nossa prioridade é ser agentes de paz. Isso não é fácil de entender, porque a gente fala isso, a gente até pratica isso, mas a gente pratica com a boca meio assim, a gente pratica, a gente fala perdão, a gente fala... A gente concorda, fala, não, tá bom, pode ir, pode pegar, tá bom. A gente fala meio assim. E não adianta, o que eu quero fazer você entender é que não adianta viver dessa forma, com esse fardo da contradição no seu interior. Não adianta. Se você não viver crendo
e praticando com alegria, não adianta. Aí, Paulo diz, por que não sofre você injustiça? Não sei o que lá, não vou pedir perdão não, pastor. Não vou pedir perdão porque fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Tá, realmente, fez, é verdade, constatei aqui mesmo, fez mesmo, é verdade. E agora, pastor, agora é o quê? É sentença de morte, vamos apedrejar. Não, meu irmão, por que não sofre você injustiça? Por que não? Por que não? Por quê? Por quê? Porque é injusto. Só faz sentido em uma circunstância. Sabe qual é? Só faz sentido se o reino que você estiver defendendo não for o seu. Enquanto o reino que você estiver defendendo for o seu, não vai fazer sentido para você. E sabe o que a atitude de Abrão mostra para mim, Tereza? Abrão separa de Ló, vai para um lugar menos favorável, chega lá e edifica um altar. Sabe o que isso diz para mim? Isso diz para mim o seguinte, que Abrão estava dizendo o seguinte, o mesmo Deus que me fez prosperar da primeira vez, me fará prosperar de novo aqui. Mesmo Deus. O mesmo Deus que deu o que Ló tomou, é o Deus que dá outra vez. E depois é porque a gente não tem tempo hoje, senão eu ia te mostrar depois que Abrão foi à guerra para salvar a vida de Ló. Da guerra dos 4 reis contra 5. Abrão foi para a guerra, e não foi para a guerra com exército não, foi para a guerra com um monte de fazendeiro. Para salvar a vida do bonzão, do Lózão, do cara lá das Campinas, do Jordão, o governador lá da região metropolitana de Felicina. Quem está me acompanhando? Abrão tinha uma consciência firme no seu coração. Era que a fidelidade ao Senhor era a fonte do favor do qual ele desfrutava. Então, se você tiver que defender alguma coisa, pode se colocar em pé. Se você tiver que defender alguma coisa, isso não é fácil de falar isso, mas eu vou falar anyway. Pode falar, Gleison? O Gleison deixou, eu vou falar. Se você tiver que defender alguma coisa, não defenda a si mesmo. Se você tiver que defender alguma coisa, defenda o reino. E deixa que o reino te defende. Ai, Jesus. E existe um equilíbrio nessa palavra, porque a mesma Bíblia que nos ensina isso, nos diz que nós temos que ser prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Essa mensagem não é uma mensagem para fazer de você uma pessoa que não se importa com nada, uma pessoa negligente, uma pessoa inconsequente. Não, não. Essa mensagem é uma mensagem para mostrar para você que vale a pena defender a paz. E esse pode ser um momento decisivo na sua vida, porque existem pessoas que estão brigando as mesmas brigas há décadas e não se encontram livres do sentimento que fica martelando no seu interior. Porque você está tentando vencer uma batalha para proteger o seu reino. E o seu reino não prospera. O que prospera é o reino de Deus. E Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados são os mansos. Sabe o que essa palavra manso significa? Manso não é uma pessoa inofensiva. Essa palavra manso, sabe o que ela significa?
ela é usada para descrever um leão em estado de repouso. Essa palavra é usada para isso. É como uma mosca que pousa em cima do nariz de um leão e ele não faz nada porque ele está em estado de repouso. Não é porque ele está com medo da mosca, a mosca faz o que quer, a mosca tripudia em cima do leão. Não, não, não. É que o leão não vai gastar a sua energia para afastar uma mosca. Você está me entendendo? Diga comigo. Eu preciso ser um pacificador. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Louvamos a Ti pela Tua presença que nos visitou de uma forma tão linda hoje. Abençoa-nos, nos dê uma semana profundamente impactada pela Tua presença. Tua palavra permaneça ecoando nos nossos corações. Senhor Deus, eu peço ao Pai que o Senhor prepare os nossos corações para a oferta que vamos trazer na semana que vem, uma oferta especial na Tua presença, oferta de expansão 2022, uma oferta que simboliza o sacrifício que depositamos em cima do altar que edificamos. Ó Deus, possamos, como um gesto de generosidade, de fidelidade ao Senhor, mostrar, ó Pai, a importância que tem o ministério onde o Senhor nos plantou, nosso desejo que ele avance e cresça. E também, Senhor Deus, fincar uma bandeira profética no território que o Senhor nos prometeu ao longo desse ano de 2022. Crendo que o Senhor é a nossa fonte de favor. Não é a minha habilidade de reter o que ganho que faz de mim uma pessoa próspera. Não. É a minha disponibilidade em servir o teu propósito. Em nome de Jesus, que ainda que eu seja levado para terras desertas, desfrutarei da bondade do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, despeça-nos a tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz de Cristo.